Devo dizer-lhe, irmã, que considero a sua atitude como um atrevimento. Talvez seja, murmurou Alcione, humilde traço, mas sou a primeira a pedir-vos perdão, esperando me releveis pela intenção com que cometo esta ousadia. Este apelo deixa subentender graves injúrias, disse Osório, hipocritamente, e estranho muito que tivesse coragem para tanto. Já vos disse, padre, que não tenho autoridade para admoestar a ninguém. A vós me dirijo como irmã. Contrariado em seus propósitos inferiores, o sacerdote contemplou-a irado e redarguiu: não a reconheço como irmã do Carmelo, sim como inovadora, passível de severa punição. Suas interpretações do Evangelho constituem um atestado de desobediência. Esta casa mais se assemelha a um albergue mundano e creio que toda perturbação se deve à sua influência anárquica. Esta instituição, de há muito, não vive de conformidade com as regras, mas ao sabor de seus caprichos. A interlocutora permanecia em silêncio, amargamente emocionada. Interpretando essa atitude como sinal de pusilanimidade, o sacerdote continuou: onde já se viu semelhante liberdade, qual havemos dentro destes muros? Ainda não ouvi qualquer expressão de acatamento aos nossos teólogos. A comunidade, sempre interessada em atender ao mundo, não encontra tempo adequado ao serviço de adoração. O nosso compromisso é de obediência à absoluta autoridade. As observações eram feitas com tanta acrimônia que Alcione se viu constrangida a tomar a defesa do Evangelho, pelo muito amor que consagrava ao seu conteúdo divino. Por si mesma, experimentava toda a extensão da fragilidade humana e jamais se animaria a discutir. Entretanto, à luz da verdade cristã, outra deveria ser a sua atitude. Não podia considerar virtude a complacência com o mal. Osório invocava o próprio Cristo, no sentido de acobertar ações mesquinhas, e ela precisava defender a lição pura e simples do Mestre, sem perder a expressão de amor que lhe vibrava na alma. Como tantas vezes lhe acontecerá noutros tempos, Alcione procurou encará-lo, como a um doente necessitado de luz. Depois de o envolver num olhar quase maternal, falou serenamente: toda a autoridade humana, quando inspirada na justiça, deve ser venerável a nossos olhos. Todavia, padre, é preciso não esquecer que o nosso primeiro compromisso é com Jesus. O capelão inspetor experimentou grande surpresa com aquela nova atitude da interlocutora. Falando de si mesma, a religiosa apagava-se nas afirmações humildes, mas, tratando do Cristo, parecia tocada de misterioso poder. Preparando-se para ser ainda mais cruel, asseverou com certa dose de ironia: obrigações com Jesus? Não me parece que a senhora as preze tanto assim. Noto aqui muito maior preocupação com o mundo. As filhas do Carmelo, em Medina, sob a sua atuação prejudicial, não encontram tempo para tratar da alma. O dia inteiro, grande confusão se verifica às portas desta casa. Uma falsa piedade vai estabelecendo a desordem. Será isso obrigação com Jesus? Fitando com nobreza de ânimo, ela respondeu: não nos consta que o Mestre se afastasse do mundo para servi-lo. O Evangelho não o apresenta enclausurado ou recolhido à ociosidade da sombra. Pelo contrário, Jesus atravessou a pé grandes extensões da Palestina, ensinando e praticando o bem. João Batista, nas anotações de Lucas Nolo, revela como trabalhador que tem a pá nas mãos. Seu apostolado foi integralmente de realização e movimento. Era impossível atender à salvação do mundo, afastando-se de suas necessidades. Por essa razão, vemos o Messias entre fariseus e publicanos, nas festividades domésticas e nos ajuntamentos da praça pública, dando cumprimento à sua missão de amor. Como poderemos servir a sua causa divina, inclinando-nos à preguiça, sob pretexto de uma falsa adoração? Muitas de nós, religiosas, deixamos os afetos familiares para consagrar todas as energias ao serviço do Cristo. Mas, de que natureza serão esses trabalhos? Acreditais, Frei Osório, que Jesus necessite de mulheres ociosas? Não admitais semelhante absurdo. A atividade do Mestre, a que fomos chamadas, e a de colaboração com o seu devotamento na causa da paz e da felicidade é humana. Em torno de nossos conventos, há mães que choram sob o guante de necessidades cruéis, criancinhas abandonadas que requisitam socorros urgentes, velhos respeitáveis totalmente desamparados. Seria razoável a continuação das atitudes convencionais de falsa devoção,
quando Jesus prossegue, pelos caminhos, animando e consolando. Por vezes, Padre, em nossas missas solenes, quando o luxo dos altares impressiona os nossos olhos, julgo que o Mestre está às portas do templo, confortando as viúvas descalças e rotas, que não puderam penetrar no santuário, pela deficiência das vestes. Por que manter o rigor das regras humanas, quando o ensinamento da caridade cristã é tão simples e tão puro? Por que repetirmos uma prece 1000 vezes, nas festas de Santa Cruz, e negarmos 2 minutos de palestra carinhosa ao infortunado? Não seria essa nossa estranha atitude a perfeita personificação daquele sacerdote diferente, da parábola do bom samaritano? Não considero a fé um meio de obter favores do céu, ao sabor do nosso alvedrio pessoal, e, sim, um tesouro do céu, que a terra está esperando, por nosso intermédio. Profundamente despeitado e surpreendido, Osório aproveitou pequena pausa e objetou: suas ideias denotam exaltação doentia. No desempenho de deveres inerentes ao meu cargo, condeno-as em bloco. E que entendeis por vosso cargo? Perguntou Alcione com intenso brilho no olhar. Todos os homens dignos têm tarefas respeitáveis, por mais simples que pareçam. Um sacerdote, porém, recebeu do céu missão divina. Um padre deveria ser um pai. Entretanto, vede, os discípulos sinceros escasseiam em todas as comunidades. O mundo está cheio de eclesiásticos, mas só pode contar com raríssimos missionários. Isto é um insulto à autoridade da Igreja, acrescentou o interlocutor irritado. Estais enganado. Minhas afirmativas podem ser uma apreciação de nossa miserabilidade neste mundo, mas não podemos esquecer que a Igreja do Cristo é inviolável. Nossas fraquezas não atingem. Vejo que sua opinião é a dos que trabalham atualmente pela destruição da fé. Grande é o vosso equívoco, Frei Osório. Ninguém destruirá, na terra, a Igreja de Jesus. Ainda que todos os homens se conluiassem contra ela, o Instituto Cristão continuaria puro e intangível. Devemos considerar, contudo, que todos os elementos humanos, colocados a seu serviço sobre a terra, hão de ser necessariamente modificados. Nossos templos frios e impassíveis serão transformados mais tarde em casas de amor, como lares de Deus, onde as criaturas possam encontrar o verdadeiro culto da sua inspiração e do seu amor sublime. Os conventos deixarão de ser âmbitos de sombra, para que o Mestre neles identifique tabernáculos da fé e caridade puras. Nós, monjas, teremos interpretado o serviço divino de outro modo, escalonando pelos hospitais, creches, asilos, escolas. O capelão contemplou-o assombrado e exclamou com ironia, com toda essa veia profética, que nos prediz a nós outros, os sacerdotes. A filha de Madalena fitou com serenidade e sem hesitação redarguiu: vós, por certo, compreendereis, afinal, que os interesses pecuniários deverão desaparecer das casas consagradas ao Cristo. Por essa época, talvez, vós, os padres, sereis como Paulo de Tarso repartindo a tarefa entre o tiar e a pregação, para que a Igreja não seja acusada por nossos irmãos de humanidade. Sereis, talvez, como Simão Pedro, fiel até ao fim, depois do período de negação. Longe de esperar resposta decisiva e profunda como essa, o delegado do geral arregalou os olhos e disse colérico: a senhora é uma herética, se a sinceridade e a verdade são heresias, para o vosso critério pessoal, honro-me em servir ao Senhor com a minha consciência. Tomando atitude terrível, qual se maquinasse odiosa vingança, Osório assentou: ignora que poderei processá-la e punir-lhe o atrevimento. Sem qualquer vislumbre de receio, a filha de Cirilo respondeu: estou certa de que poderão cair sobre mim todos os males do mundo, não estou menos de que Jesus tem todos os bens para me dar. E, como se iniciasse o sumário dos pontos essenciais da futura sentença, Frei Osório continuou: pela sua desconsideração aos nossos teólogos mais eminentes, poderá ser acusada como rebelde e traidora aos princípios da fé, partidária dos diabólicos luteranos, passíveis das mais fortes represálias. Deus conhece o meu íntimo e isso me basta, murmurou a filha de Madalena, com sincera humildade. Por suas interpretações audaciosas do Novo Testamento, a ponto de seduzir diversas companheiras para o seu cisma, a senhora deverá conhecer, naturalmente, uns tantos segredos da velha magia. O Mestre,
por muito amar, acentuou Alcione tranquila traço, foi tido em conta de feiticeiro, por muitos religiosos do judaísmo. O capelão inspetor dissimulava a grande surpresa que o invadia, de minuto a minuto, pela inesperada resistência, e prosseguiu: a senhora tem desviado, na qualidade de subpriora, inúmeras e preciosas dádivas feitas ao estabelecimento, graças a um serviço desordenado de falsa piedade pelo próximo, com descaso completo dos interesses de Deus. Não creio que os interesses de nosso Pai Celestial, esclareceu a interlocutora, se adstringam e se agitem entre algumas paredes de pedra, e enquanto estiver a meu cargo qualquer função religiosa, o dinheiro recebido atenderá não somente às nossas necessidades, mas, também, as de quantos possam receber os benefícios desta instituição, convicta como estou de não haver obras sem fé, nem fé sem obras. Mas poderá pagar muito caro essa maneira de ver. Não são raros os religiosos condenados por latrocínio. Compreendo até onde desejar chegar com semelhantes alegações, mas a verdade é que nada possuo, além do meu hábito. Isso não impede que tenha comparsas fora destes muros. Alcione fixou nele um significativo olhar e acrescentou: não posso impedir o vosso julgamento, todavia, posso afirmar que estou satisfeita com o juízo de Deus, em consciência. Reconhecendo-lhe a inquebrantável firmeza, Osório acentuou rancorosamente: denunciá-la-ei ao Santo Ofício. Disponho de poderoso amigo junto do Inquisidor-Mor de Madrid, que pode fazê-la expiar tão grandes delitos. A religiosa manteve-se impassível diante da raivosa e grave ameaça, murmurando muito tranquila: podeis proceder como quiserdes. Quanto a mim, intercederei por vós em minhas orações e tenho em Jesus um amigo forte, que pode absolver-vos. Em seguida, retirava-se para os serviços internos, deixando o capelão inspetor rilhando os dentes. No dia seguinte ao incidente, que ficara ignorado para a própria superiora, em virtude do silêncio a que se recolhera a filha de Cirilo, Frei Osório viajou para Madrid, arquitetando os planos mais perversos. Depois de apresentar capcioso relatório ao geral da ordem, procurou seu amigo Frei José do Santíssimo, um dos auxiliares do Inquisidor-Mor, a quem denunciou a religiosa de Medina del Campo, solicitando, com empenho, o emprego de sua influência para que Maria de Jesus crucificado fosse punida por suas tendências luteranas, recebendo aprovação aos seus propósitos sinistros. Frei José do Santíssimo era Carlos Clenaghan, transformado em jesuíta. Depois da tragédia conjugal em que sentira espezinhados os seus brios de homem, o pupilo de Damiano voltara à vida religiosa, como um derrotado da sorte, em supremo desespero. A princípio, lutara com certa dificuldade para conseguir seu intento, mas, a doação de todos os seus bens à Companhia de Jesus lhe abrira as portas da famigerada comunidade dos inquisidores. Acreditava que Alcione estivesse feliz na América, talvez casada com um homem digno de suas qualidades de santa e, deixando-se levar pela desesperação, procurou instalar-se no Santo Ofício, a fim de perseguir os que lhe haviam infelicitado o lar honesto. Coração amoroso embora, Clenaghan estava agora completamente enseguecido pelo ódio. Sentindo-se um náufrago nos planos da vida, não encontrava em sua fé forças para confiar plenamente em Cristo e dava pasto às mais venenosas disposições de vingança. Depois de alguns anos em que demonstrar hostilidade franca à sociedade humana, foi admitido à posição de relevo pelo Inquisidor-Mor da capital espanhola, num cargo de confiança, em cujo desempenho conseguira realizar seu intento, perseguindo o sedutor da mulher, fazendo-o recolher a sombrio cárcere em Córdoba. Pouco a pouco, esquecia os nobres ideais do pretérito. As antigas palestras de Ávila, as observações do tutor, os conselhos e a exemplificação de Alcione dormiam-lhe no coração, meio esquecidos. Por vezes, interpelava a si mesmo se não teria sido demasiadamente sentimental no passado distante. A atmosfera pesada e sufocante dos interesses mesquinhos do mundo entorpecia-lhe o espírito. Recebendo a queixa de Frei Osório, um de seus colaboradores fiéis na perseguição movida aos desafetos de Castela Velha, o auxiliar do inquisidor prometeu-lhe integral apoio sem nenhuma hesitação. E, por isso mesmo, o capelão inspetor, apossando-se de alguns documentos, voltou a Medina acompanhado por 2 guardas incumbidos de efetuar a prisão da religiosa denunciada. Osório, entretanto,
conhecendo o grau de estima que a filha de Cirilo desfrutava entre as companheiras, absteve-se de falar em medida tão grave, deliberando comunicar que a irmã do Carmelo seria levada a Madrid para algumas admoestações necessárias. Para esse fim, determinou-se realizar-se uma assembleia interna, à feição das que se verificavam no capítulo, e, logo que reuniu a congregação, começou a falar com acrimônia. Solicitei a reunião das dedicadas servas do Cristo, que se abrigam nesta casa, para comunicar que o nosso muito digno Padre-Geral, de comum acordo com outras autoridades das virtuosas filhas do Carmelo, deliberou convidar a subpriora Maria de Jesus Crucificado a comparecer a Madrid, para receber algumas instruções indispensáveis à administração deste convento. Como capelão e inspetor, fui obrigado a expor perante os sapientíssimos diretores da ordem as deficiências desta instituição, onde os serviços da fé têm sido grandemente sacrificados pelo contato quase incessante com o mundo profano. A longa enfermidade da superiora deu aso a que sua substituta ameaçasse esta obra por excesso de idealismo. O intercâmbio com os profanos resulta sempre em escândalo e nas cruéis tentações de contato com os impenitentes. Assumindo o compromisso de orientar as vossas atividades, tenho de agir com a prudência de um pai, a fim de que não percais a graça do Senhor. Nossa irmã, portanto, será devidamente admoestada e receberá, em breve tempo, as novas normas de serviço da instituição, esperando eu que compreendais a excelência desta medida, com espírito de humildade que sempre foi o luminoso apanágio das servas do Carmelo. No entanto, sem trair a caridade da Igreja, a subpriora tem a palavra para qualquer explicação que considere oportuna, perante esta Assembleia. Alcione percebeu o véu da hipocrisia a ocultar a hediondez daquela atitude. As companheiras contemplavam-na, ansiosas. A maioria, conhecedora do condenável procedimento do sacerdote, aguardava com interesse a sua reação justa. Mas, num minuto, a filha de Madalena compreendeu que, abrir luta, seria atirar a comunidade de moças frágeis contra inimigos perversos e poderosos. A seu ver, devia caminhar sozinha para o sacrifício. Enquanto ouvia os conceitos fingidos do inspetor, lembrava o velho padre Damiano. À frente dos olhos da imaginação, rememorou as reuniões carinhosas do ambiente doméstico de Ávila e pareceu ouvir as respostas do religioso às suas perguntas infantis, quando lhe dissera que o circo do martírio para os cristãos sinceros era agora o mundo, e que as feras seriam os próprios homens. Deparava-se-lhe o ensejo de verificar a exatidão daquele acerto. Frei Osório, que dissimulava tão bem o verdadeiro móvel da sua animosidade mesquinha, certamente disfarçava, em admoestação, alguma pena mais dolorosa e mais cruel. Não desdenharia, porém, o testemunho que o Senhor lhe oferecia. Longe de envolver as amigas e irmãos num movimento geral de confusionismo religioso, levantou-se dignamente depois de interpelada, e murmurou: para mim, Frei Osório, todas as humilhações serão poucas, como todos os nossos testemunhos de amor e reconhecimento a Jesus nunca serão devidamente dilatados. Estou pronta a atender vossas ordens. Nada mais tenho a dizer. Amarga expressão de desânimo abateu-se sobre as companheiras. Com ar de triunfo, o capelão voltou a dizer: deverá, então, a subpriora estar preparada para seguir amanhã, ao romper d'alva. A assembleia dissolveu-se sob penosas impressões. Mais tarde, Alcione dirigiu-se à cela da veneranda superiora e, confidencialmente, cientificou-a de todos os fatos. A velha amiga abanou a cabeça, desconsolada, e sentenciou: prepara-te, filha minha, para testemunhos amargurados. Assim te falo, não com o fim de intimidar teu espírito carinhoso e sensível. Falo-te na qualidade de mãe espiritual, prestes a partir deste mundo e cansada de espetáculos atrozes e de experiências ingratas. Ajudai-me, então, minha boa madre, respondeu a filha de Cirilo com grande serenidade, e esclarecei-me para que corresponda à confiança do Senhor nos transes iminentes. A respeitável religiosa contemplou-a enternecida, abraçou-a e beijou-a com afeto, suscitando-lhe profundas reminiscências da mãezinha inesquecível, e continuou: quando os capelães e inspetores falam de admoestação, isso significa fome no cárcere ou suplício nas escuras salas de tormento. É possível que Jesus te poupe o martírio perante os inquisidores cruéis. Para isso, filha,
rogarei incessantemente a proteção de sua misericórdia, em favor da tua alma generosa, mas não creio que te possas eximir da prisão infamante. Todavia, morrer ao abandono nas celas imundas do Santo Ofício é 1000 vezes melhor que suportar os olhos despudorados dos maus eclesiásticos que infligem pesadas torturas às mulheres indefesas. Sei de irmãos nossos que morreram no 2º ou no 3º grau de tormento, em completa nudez, por imposição de homens impiedosos. A filha de Madalena não pôde dissimular sua admiração. Geralmente, prosseguiu a interlocutora veneranda, é muito difícil arranjarem um processo regular contra nós, as religiosas, por considerar a Inquisição que a nossa atitude representaria, no conceito público, um atestado de rebeldia tendente a desmoralizar os princípios da fé. Quase sempre, por essa razão, os religiosos presos apodrecem no fundo dos cárceres, sem que sejam visitados pela pretensa justiça da nefanda instituição, que mancha nossos caminhos neste mundo. Alcione meditou um momento e murmurou, estou convencida de que Jesus não me abandonará, seja qual for o testemunho que me esteja reservado. Sim, minha boa filha, afiançou a superior ausculando-lhe as mãos com carinho traço, ele está conosco, segue-nos de perto, tal como nos primeiros dias de perseguição nas catacumbas. Lembremos as virgens que morreram nos circos, despojadas de suas afeições, espostejadas pelas feras sanhudas. Recordemos as crucificadas entre as fogueiras, servindo de pasto aos infames festins cesarianos. Tenhamos conforto em tais angústias, relembrando que o próprio Messias foi conduzido, seminu, ao madeiro de nossas crueldades. Lastimo que meu corpo alquebrado não me permita seguir-te no testemunho. Mas o Senhor me concederá forças para quebrar as algemas que me prendem ao leito da velhice e da enfermidade, a fim de louvar tua glória. A subpriora, muitíssimo comovida com aquelas palavras sinceras e carinhosas, murmurou, enxugando os olhos, não deveis falar assim, querida madre. Sou uma simples pecadora e, nessa condição, todos os sofrimentos serão escassos às minhas necessidades de aperfeiçoamento espiritual. A bondosa enferma abraçou-a com mais ternura, dizendo em seguida, lembra sempre que deixes nesta casa uma velha amiga que te consagra a maternal afeição. Alcione Villamil engolfou-se em graves pensamentos, e, após alguns minutos, sem trair a serenidade de sempre, pediu à interlocutora, madre, caso não volte a Medina, como devo esperar, cientifico-vos, desde já, de que é possível chegue até aqui algum pedido de informações a meu respeito. Tenho ainda 2 amizades muito fortes no mundo. Trata-se de minha irmã, residente na América e de um ex-sacerdote, a quem me sinto ligada por sacrossantos laços espirituais. Caso isso aconteça, peço-vos dar notícias minhas. A bondosa superiora fez um gesto, como quem anotava mentalmente a solicitação afetuosa, e a filha de Madalena deu-lhe o último beijo. No dia seguinte, pela manhã, a subpriora, entre os 2 emissários, punha-se a caminho de Madrid, levando tão somente o velho crucifixo da genitora e um volume do Novo Testamento. Era toda a sua bagagem. A viagem não foi muito fácil, atentos os percalços da época, entretanto, terminou sem incidente digno de menção. A religiosa de Medina del Campo foi recolhida, sem mais nem menos, a uma cela escura e úmida dos cárceres da Inquisição, na capital espanhola. No momento de ser deixada a sós, um dos verdugos que a conduziram ao interior sequestrou-lhe o evangelho, explicando, a senhora pode ficar com o crucifixo, mas não pode aqui ficar com o Novo Testamento, de vez que é acusada de herética e luterana. Ela apenas esboçou um gesto de conformação. Frei José do Santíssimo, digno assessor de nossas autoridades, continuou algoz com acento hipócrita traço, recomendou que a trouxéssemos até aqui, onde receberá diariamente as rações de pão, até que ele tenha tempo de ouvi-la. Ela quis indagar o dia da audiência, mas, temendo reprimendas injustas, calou-se. O frade, porém, continuou loquaz, naturalmente que lhe será concedido o tempo necessário para despertar a memória para a confissão geral de suas faltas. O Santo Ofício nunca faz admoestações sem caridade. Ao clarão da lanterna, a prisioneira nada mais identificou no compartimento estreito e subterrâneo, além de um mísero colchão no solo úmido. E em seguida fastidiosas considerações do verdugo,
Relativamente ao espírito de generosidade dos inquisidores, achou-se absolutamente só, em pesada escuridão, ajoelhada, conchegando o crucifixo ao peito opresso. Desde então, nunca mais pôde saber quando começava o dia ou a noite, a não ser presumindo pelo canto de galos distantes. Envolvia uma atmosfera de sombras invariáveis. De quando em quando, o irmão carcereiro renovava, em silêncio, a provisão de pão e água, e mais nada. Algumas vezes, chegavam-lhe aos ouvidos os ecos amortecidos de gritos ou gemidos lancinantes. Não podia duvidar de que provinham das salas de tormento. Entre a resignação e a humildade, passou a primeira semana, 6 meses. Suas vestes estavam rotas, o corpo enfermo e mirrado. Dadas a deficiência de alimentação e a atmosfera úmida, a saúde não resistira às longas semanas de reclusão. A religiosa de Medina sentia-se rudemente atacada pela moléstia do peito. Relembrando os padecimentos de Padre Damiano, reconheceu que a tísica vinha partilhar das sombras da cela. Quando seria julgada? Agora, mais que nunca, recordava as palavras da carinhosa madre, sobre a crueldade que a Inquisição reservava às religiosas denunciadas como heréticas. Por certo, jamais seria ouvida. Sua atitude poderia ser levada a conta de desmoralização da Igreja, e o Santo Ofício preferia recolher o seu cadáver a exibi-la num auto de fé. Contudo, de outras vezes, Armando Carmelo experimentava amargurosos pesadelos, nos leves momentos de sono, entre as rudes vigílias, vendo-se à frente de algozes crudelíssimos, que a despojavam do hábito infligindo-lhe duras sevícias. Despertava aflita, banhada de álgido suor, abraçando-se à única recordação de sua mãe, em preces fervorosas. Febre alta começou a minar-lhe o organismo. 10 meses correram sobre a crueldade de Frei Osório. Entre preces cariciosas e árduas meditações, a filha de Cirilo definhava devagarinho, surpreendendo os próprios frades que montavam o guarda ao cárcere, os quais, por vezes, contemplavam-na casualmente, nas visitas eventuais à sua gaiola de sombras. Por essa época, a religiosa de Medina del Campo experimentou o esgotamento quase total das energias orgânicas e, compreendendo que o fim deveria estar próximo, encomendava-se a Deus em sentidas orações. Longos dias passaram, dando-lhe a impressão de uma noite invariável. Depois da primeira grande hemoptise, Alcione sentiu-se num plano diverso. O aposento, ordinariamente escuro, pareceu-lhe banhado de clarões cariciosos. Tanta era a luminosidade, que enxergou o colchão e o crucifixo amado, tomando-se de profunda admiração. Seu assombro não ficou aí. Em poucos instantes, divisou no fundo da cela 3 figuras distintas. Eram seus pais e o velho Damiano, que voltavam das regiões da morte por confortá-la. A enferma, em estado pré-agônico, concluiu que estava prestes a partir. Emocionada, lembrou, na delicadeza de seus sentimentos, que lhe competia apresentar aos visitantes queridos uma atitude de carinhoso respeito e, não obstante a fraqueza, ajoelhou-se e ergueu as mãos, sentindo-se cumulada por bênçãos inefáveis. Jubilosa, observou que sua mãe estava bela como nunca, coroada por um halo de radiosa luz. Enquanto Cirilo e Damiano permaneciam à distância de alguns passos, Madalena Villamil aproximou-se da filha, sorrindo ternamente e, pousando-lhe a destra na fronte de alabastro, murmurou: Alcione, minha querida, depois do calvário doloroso, gloriosa será a ressurreição. A interpelada inclinou-se osculando-lhe os pés e exclamando entre lágrimas: Não sou digna. Não sou digna. A entidade amorosa beijou-a num transporte de imensa ternura. Foi aí que a prisioneira, alongando os braços e, sob a forte impressão dos sofrimentos que percebia em torno do seu cárcere, implorou em tom angustiado: Minha mãe, sei que nada mereço de Deus, mas, se é possível, não me deixes morrer sob o desrespeito dos algozes impiedosos. Em pranto convulsivo, notou que sua mãe enxugava uma lágrima. Todavia, Madalena enlaçou-a nos braços, ternamente, e asseverou: Não temas, minha filha. Partirás como o amparo dos anjos. Nesse instante, contudo, o frade carcereiro abriu subitamente a porta, a fim de ver com quem conversava a religiosa, em voz tão alta. Ao clarão avermelhado da lanterna, desfez-se a sublime visão. O vigilante fitou-a espantado.
genuflexa, mostrando impressionante olhar a perquirir o desconhecido. A irmã do Carmelo tinha no hábito roto largas manchas rubras. A perda de sangue fê-la desvairar, pensou o vigilante de si para si. E, assombrado com o que via, levou a notícia ao superior hierárquico, dizendo parecer-lhe que a prisioneira começava a experimentar os delírios da morte. O Santo Ofício, por ironia, mantinha certo número de médicos a seu serviço, os quais muitas vezes opinavam sobre a natureza e grau de tortura a infligir aos condenados, a pretexto de que os réus deveriam ser punidos com muita caridade. Um médico foi chamado, incontinenti, para examinar e informar o estado geral da religiosa de Medina. Após o exame, o facultativo, de autoridade a autoridade, chegou até ao gabinete de Frei José do Santíssimo. Feitas as saudações de praxe, afirmava solícito: a réia está irremediavelmente perdida. Não suportará, sequer, as disciplinas preliminares do potro. Indagou o representante do inquisidor Mor. Trata-se de um caso ligado a reclamações de um amigo, a cuja bondade muito devo. Aquele corpo já não resiste à menor tortura. Creio que ela está nas últimas. O interlocutor fez um gesto de contrariedade e voltou a dizer: é um processo que espera por mim há mais de 10 meses. Entretanto, tenho tido necessidade de atender a repressões de maior importância. Afirmo-vos, esclareceu o facultativo atencioso, que qualquer providência de ordem espiritual deve ser imediata, visto que amanhã talvez seja tarde. Hoje estou cheio de compromissos para a noite, explicou o assessor. Irei amanhã muito cedo tomar-lhe as declarações. Com efeito, logo que amanheceu, José do Santíssimo, acolitado por 2 outros religiosos, desceu às celas subterrâneas, a fim de estabelecer o primeiro e último contato com a freira carmelita de Medina del Campo. Ao clarão da lanterna, aproximou-se da condenada que jazia na sorte da enxerga, abraçada ao crucifixo singular. Moribunda, apenas os olhos nela falavam, vivazes. Os membros e os traços fisionômicos estavam aniquilados, num conjunto de intraduzível abatimento. O eclesiástico experimentou estranha sensação e teve ímpetos de recuar, mas procurou manter-se firme e perguntou: Maria de Jesus crucificado, porventura já estará resolvida a confessar o crime de heresia, para que possa receber os sacramentos da extrema-unção? A interpelada demonstrou no olhar impressionante uma atitude mental de júbilo e murmurou: Carlos. Carlos. O jesunta cambaleou, num ricto de terror. O livro escapou-se-lhe das mãos trêmulas, e caiu, maquinalmente, de joelhos. Aproximou a lanterna do rosto da agonizante, exclamando com indefinível angústia: Alcione! Alcione! Tu! Sonho! Ou enlouqueço? A agonizante pareceu concentrar todas as energias para o esforço daqueles supremos momentos e retrucou: Sim. O Pai Celestial atendeu aos meus rogos e eu não partirei sem o conforto do teu olhar, que fazias em Medina. Que quer isso dizer, Deus meu? Não podendo aproximar-me do teu coração com os meus sentimentos de mulher, buscava-te com os pensamentos do Cristo. Nunca pude esquecer-te. Tomei o hábito religioso, desejosa de te reencontrar, para ser irmã desvelada de tua mulher e segunda mãe de teus filhinhos. Em vão te busquei nos sítios prediletos. No entanto, tenho esperado confiantemente esta hora divina. Agora, morrerei tranquila e feliz. Sem qualquer preocupação pela atitude de espanto dos companheiros presentes, o eclesiástico entre soluços convulsivos falou amargurado: Sou um réprobo. Não tenho esposa, nem filhos, nem ninguém. Tudo perdi em te perdendo. Sou hoje um condenado a perambular numa estrada ignominiosa. Tua lembrança ainda é o meu único raio de luz. A esposa traiu-me, os falsos amigos conspurcaram o meu lar e busquei os poderes do mundo para exercer a vingança cruel. Ah! Alcione, mal poderia supor que te assassinaria, também, nestas masmorras infectas. Por que haveria de cair sobre mim este tremendo golpe da sorte? Sou, doravante, um miserável, um bandido execrando. A agonizante revelou no olhar, muito lúcido, grande e amorosa preocupação e perguntou: Que fizeste de Jesus? Sou réu que não merece perdão, redarguiu o jesuíta fora de si. Não te julgues assim, murmurou Alcione, com esforço conheço tua alma, cheia de tesouros ocultos. Somente o desespero pôde cegar-te os olhos,
Tudo me foi adverso na vida, o destino sempre me escarneceu, soluçava Clenaghan, presa de intraduzível martírio. Esqueceste nossas crenças preciosas, meu querido Carlos, não mais te lembraste dos rostos pálidos daqueles meninos que nos procuravam na igreja de Ávila. Olvidaste nossos doentes, não mais refletiste na dor dos desamparados da sorte. Nunca mais atentaste para a nossa família de amigos simples e necessitados, a serviço de quem colocávamos, outrora, todo o nosso idealismo com Jesus. Sinto que perdi, desgraçadamente, o meu sagrado ensejo de união com Deus. Tanto fizeste por mim, e, no entanto, esqueci os menores deveres de fraternidade, sem me lembrar de que nas trevas do ódio poderia aniquilar-te também a ti, que tudo me deste. Que tremenda lição, tranquiliza-te, disse a agonizante com profunda expressão de ternura. Confia no Senhor que nos renova as oportunidades de redenção. Sua misericórdia nos aproximará novamente, seremos felizes na observância do amai-vos uns aos outros. Fortaleçamos o espírito, sem desalento injustificável. Não nos cansemos de recordar que o Mestre foi à cruz do martírio por amor a nós, e está à nossa espera de há longos séculos. É preciso não desanimar no bem. O sobrinho de Damiano chorava amargamente, incapaz de responder. Mas, depois de longa pausa, Alcione prosseguia, saí dos círculos de revolta e vingança. Jesus nos oferece irmãos e tutelados em toda parte. Não permaneças nos lugares onde haja perseguições ou separatividades em seu nome. Volta, Carlos. Volta à pobreza, à simplicidade, ao esforço laborioso. Se for preciso, pede, de porta em porta, o pão do corpo, mas não odeias a ninguém. A desesperação te conservará algemado no lodaçal do mundo. Desperta novamente para o amor que o Mestre nos trouxe e perdoa passado pelas dores que te deu. O jesuíta não sabia como definir as emoções penosas. Mas sou culpado de tuas flagelações no cárcere. Sou vítima infeliz de mim próprio, não te acuses. Tu foste, com Cristo, meu hóspede efetivo aqui, nesta casa, sem todos os outros lugares em que vivi depois de nossa separação. A confiança em teu amor ajudou-me a dissipar as sombras de cada dia, proporcionou-me bom ânimo nas situações mais difíceis. Nunca te amei tanto como agora, ao nos separarmos novamente. Mas, eu creio, Carlos, que os mortos podem voltar aos trabalhos humanos. Logo que Deus me permita esse júbilo, voltarei outra vez. Para ser-te fiel. Sofre com resignação, ama as tuas tarefas de redenção com desvelo, e então, quem sabe, nos reencontraremos breve, para construir nosso lar de felicidade infinita, na terra ou noutros planos da eternidade. Enquanto o eclesiástico tremia soluçante, agonizante e continuava com visível esforço, nunca te esquecerei. Jesus abençoará nosso ideal de sublime união. Não pôde continuar. As sagradas emoções daqueles momentos inesquecíveis lhe haviam aniquilado as últimas energias. Gelado suor caía-lhe em bagas da fronte palidíssima. A respiração tornara-se angustiosa e abafada. Clenaghan percebeu a aproximação do minuto derradeiro e exclamou, dize, Alcione, dize ainda uma vez que me perdoas. A sublime criatura fez uma tentativa suprema, mas os lábios, quase imóveis, nada mais fizeram que um movimento inexpressivo. Foi aí que a filha de Madalena, no estertor da morte, alçou o crucifixo e cravou nele os olhos lúcidos, dando a entender que chamava a atenção de Carlos para a cena longínqua da igreja de Ávila. Em seguida, beijou longamente a imagem do crucificado, e, num gesto inesquecível, levou aos lábios do homem amado, como a dizer-lhe que nunca lhe negaria o beijo do eterno amor e da eterna aliança. Frei José do Santíssimo debruçou-se, a soluçar, sobre os despojos sagrados, com a dor inexcedível do coração afogado nos remorsos extremos. E ninguém da terra, naquele compartimento úmido e escuro, poderia contemplar o quadro celeste a se desenrolar, como tributo de veneração discípula do Cristo, que soubera vencer em seu nome todas as dificuldades, vicissitudes e penas da vida humana. Hinos de beleza angélica vibravam nos ares, mensageiros generosos iam e vinham com expressão de júbilo infinito. Cirilo, Damiano e outros amigos de Alcione, conservavam-se em atitudes de prece. Numerosos beneficiários de sua dedicação fraternal ali se prosternavam,
ansiosos por lhe manifestar carinho e gratidão. Daí a instantes, sob a direção de Antênio, chegavam resplandecentes entidades do grande lar celeste. Madalena Villamil, guardando a filha ao colo, beijava com enternecimento. As orações dos redimidos uniram-se aos sublimes pensamentos da alma santificada que partia da terra. E, enquanto melodias que suavíssimas fluíam do plano espiritual, o bondoso Antênio unia sua voz aos arpejos do céu, repetindo as sagradas palavras do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Fim.